Você já deve ter visto aquele comentário assim. Talvez você já viu esse comentário até aqui embaixo, em algum dos meus vídeos. Alguém acaba escrevendo assim, bem seguro de si. Religião é bengala emocional. É para quem não aguenta ficar sozinho no universo. E aí, na sequência, vem outros comentários parecidos com esse. Vocês inventaram Deus, o ser humano inventou Deus porque tem medo de morrer. Fé, esse negócio é para quem tem medo, não quer encarar a realidade como ela é. Tipo aquela frase famosa do Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Sim, eu acho que você já ouviu também alguma frase, alguma fala parecida com essa. Bom, pode ser na internet, pode ser numa roda de conversa, num debate, de repente ali naquele primeiro semestre de faculdade em que um colega de repente solta com aquele ar de descoberta. Marx já explicou isso é ópio do povo. E eu tenho que te dizer que esse argumento, essa ideia, não nasceu de um meme ou de uma frase pronta. Sim, ele tem uma raiz filosófica, então nomes como Freud, Marx, Feuerbach, são pessoas que já trataram disso com uma profundidade real, não apenas como uma piada de internet. E o que eles disseram merece sim ser levado a sério aqui, e é isso que eu vou fazer com calma, sem caricatura. Olá, muito obrigado por tirar um tempo para estar conosco aqui. Você está no canal Teologia Missional. Meu nome é Rodomar Ricardo Hamloff e obrigado por este tempo conosco. Eu espero que você goste dessa conversa, onde nós estamos falando aqui sobre os piores argumentos contra a fé e o cristianismo. Esse é mais um vídeo da série e eu vou começar aqui, desse conteúdo, reconhecendo aquilo que o argumento de hoje merece. Então, é verdade sim que muita gente procura uma religião, procura a fé por causa de uma necessidade emocional. Pode ser medo da morte, o medo de um vazio, um luto que a pessoa passou, que não foi superado, solidão, busca de sentido no meio de um sofrimento. Tudo isso leva pessoas para dentro da igreja, para um templo, para o caminho da fé. E a própria Bíblia reconhece isso e faz isso sem nenhum constrangimento. Você pode ler os Salmos, por exemplo, onde o salmista, ele clama do fundo do abismo, ele clama por Deus, ele pede socorro a Deus. Você tem os profetas, profeta cansado que clama por refúgio, ele que está quebrado e busca por consolo no seu Deus. Então tudo isso está dentro da própria Bíblia, não é vergonha nenhuma buscar Deus quando se precisa dele. E é verdade também que a religião pode funcionar apenas como fuga. Uma fé rasa que serve para tapar, um buraco emocional e nunca encara nada substancial realmente de frente com coragem. Isso existe e é frágil. O Novo Testamento, na Bíblia, fala também desse tipo de fé. Você se lembra da parábola que Jesus contou, a parábola do semeador? Tem semente que cai em solo raso, nasce rápido, mas murcha diante do primeiro sol forte porque não tinha raiz, não tinha raízes mais profundas. E fé de solo raso é exatamente isso. Cresce rápido, quer conforto rápido e murcha diante da primeira dificuldade porque nunca conseguiu a consistência, a profundidade necessária. Outra coisa que também é verdade é que ao longo do tempo, dos séculos, a religião foi usada, inclusive continua sendo usada hoje, como instrumento de opressão, de perseguição e coisas desse tipo. Marx tinha certa razão quando tratou disso. Príncipes, senhores, elites políticas usaram a religião para calar o pobre, para proteger o privilégio de alguém, de si mesmos. Só que veja, essa crítica não nasceu com Karl Marx, ela nasceu bem antes, dentro da própria tradição bíblica. Se você olhar Amós, Isaías, Miqueias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles já denunciavam a religião quando ela era cooptada pelo poder. E tudo isso você vai encontrar na Bíblia séculos antes de Jesus. O próprio Jesus foi morto por lideranças religiosas que queriam proteger o seu status, os seus privilégios, o seu lugar. Então veja, quando alguém denuncia a religião, quando a religião está a serviço do poder, o cristão reconhece que pela Bíblia não há nenhum motivo para ficar na defensiva, porque a própria Bíblia já denuncia isso, e tudo isso já se encontra ali dentro. E, por fim, claro, é honesto dizer que a Bíblia conforta, sim. É uma mensagem, é o Evangelho é boa nova, que vem também para nos dar algum conforto. Fazer parte da fé cristã
é isso, é encontrar consolo real diante de uma dor real. Não há cinismo nenhum nisso. O problema não é o consolo existir. O problema é quando o consolo vira a única coisa e a pergunta sobre se aquilo é verdade fica para trás. Então, até aqui, tudo verdade. Agora vamos ver o que esse argumento faz com essa verdade e onde ele erra. O erro central é o seguinte: o argumento explica por quê, ou seja, quais são as razões que pode levar alguém a crer, a acreditar, mas ele não responde se Deus existe ou se Deus não existe. Veja que são duas perguntas de níveis completamente diferentes. Eu vou te mostrar isso com um exemplo de fora da religião. Um médico consegue explicar, e ele consegue fazer isso em detalhes, por que uma pessoa com sede acredita que existe água. Ele fala de fisiologia, ele fala do sinal do cérebro avisando da desidratação, ele fala de memória evolutiva. Só que nada disso responde se a água existe de verdade ou não. Explicar em uma pessoa o desejo por água não é a mesma coisa que explicar que a água existe ou provar que a água existe. Você está falando da pessoa e não do objeto. A mesma coisa vale para a fé. Explicar por que alguém deseja Deus não é o mesmo que provar que Deus não existe. E aí vamos para o movimento mais importante deste episódio da série. Porque veja, se aceitarmos que a religião é uma mera muleta psicológica, né, que isso então derruba o cristianismo, nós precisamos aceitar também que essa régua vale para o outro lado. E olha que essa régua existe, foi aplicada por gente séria. Paul Witz, psicólogo americano, ele estudou a biografia de vários ateus famosos na história. E vejam, ele notou um padrão. Muitos desses ateus, eles tiveram um pai ausente, pai destrutivo, uma infância difícil. Existe uma publicação, um livro que não encontrei em português, mas está em inglês. Ele levanta a hipótese ali de que o ateísmo, em alguns desses casos, também pode ser uma leitura psicológica. Uma espécie de projeção invertida. É a rejeição de um pai celeste espelhando a rejeição de um pai terreno que não foi o melhor pai, um pai ausente, por exemplo. Mas deixa eu ser claro sobre o que eu não estou dizendo aqui. Eu não estou pedindo para você aceitar essa tese como prova de que o ateísmo é falso. O que eu estou dizendo, ou o que eu estou tentando fazer, é te mostrar a simetria, a semelhança que há aqui. Se ninguém aceitaria uma análise psicológica do ateísmo como prova de que o ateísmo é falso, ninguém deveria aceitar também que uma análise psicológica da fé é prova de que a fé é falsa ou de que Deus não existe. O que sobra, então, quando os dois lados aplicam a mesma régua é o seguinte: a psicologia até pode explicar o crente, mas ela não responde sobre Deus. E então a pergunta é: como que o debate sério nomeia esse erro? Tem um nome técnico que seria falácia genético-psicológica. É uma espécie de prima da falácia genética que nós já tratamos no episódio passado. A ideia é basicamente a mesma, é confundir de onde vem uma crença como se isso fosse o suficiente para determinar que uma crença é verdadeira ou não. Só que agora, nesse caso de hoje, isso está aplicado mais à psicologia e não à cultura. Os filósofos também costumam separar duas coisas aqui. Uma é a motivação, outra é a justificação. Motivação é o quê? É o motivo psicológico que levou alguém a crer ou até mesmo a não crer. A justificação é se existe razão, uma razão de peso, para sustentar aquela crença. Veja que são perguntas diferentes e o argumento da muleta psicológica muitas vezes mistura essas duas coisas. Vale a pena conhecer, rapidamente, os três pensadores que estão por trás dessa objeção. E eu quero tratar eles com seriedade, não como piada de internet. O primeiro deles é Ludwig Feuerbach. Ele foi um filósofo alemão lá do século XIX, que inspirou o próprio Marx. Ele defendia que Deus é uma projeção do ser humano, uma criação da mente para preencher um vazio. Ele fala isso nessa obra aqui, A Essência do Cristianismo. É uma edição mais antiga, de 1994, que eu tenho aqui. Esse livro acabou se tornando a principal referência da teoria da projeção na filosofia moderna. E aí, na sequência, tem Sigmund Freud. O que o Freud vai fazer? Ele pega essa ideia do Feuerbach e desenvolveu num outro livro chamado O Futuro de uma Ilusão. Ali, Freud vai tratar a religião como uma espécie de neurose coletiva.
E aí vem o famoso Karl Marx, que viu a religião como sintoma da opressão econômica, o tal ópio do povo. O que nós temos aqui com esses três autores são três teses diferentes entre si. Um fala de projeção, outro de neurose, outro de sintoma social. Mas repara, nenhuma das três, mesmo que fosse inteiramente verdadeira em muitos casos, prova que Deus existe ou não. O que ela faz? Ela descreve o crente, o sujeito que crê, não descrevem o que o crente crê. Ou seja, nada prova a respeito do objeto da fé, a respeito de Deus. Então, apesar de usarem lentes completamente diferentes, os três pensadores compartilham um princípio estrutural. A religião é um efeito, um sintoma, um mecanismo, e não a causa originária. Para todos eles, a chave de explicação para o fenômeno religioso não está no céu ou na revelação transcendental, mas em alguma carência concreta do próprio ser humano, seja ela psicológica, existencial ou material. E eu quero ser justo também com esses três autores. Feuerbach, Marx e Freud não são adversários fracos. São pensadores que apresentam teorias sérias, que ainda influenciam e, por isso, merecem ser lidos, merecem ser conhecidos. O problema não está em ler esses autores. O problema está em pegar uma tese complexa, que é a maneira como eles desenvolvem, e transformar isso num slogan de card, de internet, achando que o slogan sozinho derruba toda a fé cristã. Essas versões virais que rolam aí nas redes sociais são mera sombra da tese original, que é muito mais refinada, e é essa sombra que a gente está, de alguma forma, examinando aqui, porque não teria como, num vídeo, aprofundar tudo. Veja, dentro da tradição cristã, tem muita gente que respondeu também a essas teses. E, de novo, cada um acaba fazendo isso por um ângulo próprio, por um ângulo diferente. Vamos pegar de novo C.S. Lewis. Ele dá a resposta mais conhecida no livro Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro também aqui, mas não vou conseguir mostrar porque eu estou mudando umas estantes aqui de lugar e o livro está perdido aí no meio da minha bagunça. Mas C.S. Lewis observa uma coisa simples. O fato de você desejar uma coisa pode ser sinal de que essa coisa existe, não prova de que ela não existe. Pensa num bebê recém-nascido. Ele sente fome. A fome dele pode não provar que existe comida no mundo, mas é uma pista bem forte de que existe, sim, alguma coisa como comida, porque senão o desejo sequer existiria. Então Lewis diz que o ser humano carrega dentro de si uma sede parecida, sede de eternidade, sede de sentido, sede de justiça. Essa sede pode ser lida como projeção, pode ser lida como doença, pode ser lida como carência, pode ser lida como algo que leva a imaginação a criar ilusões que sirvam de consolo. Essa leitura existe, muitos se baseiam nisso para criticar a religião. Mas essa realidade pode ser lida também de outro jeito, como uma pista daquilo que nós fomos feitos para desejar. As duas leituras estão na mesa, estão diante de nós. E quem já chega decidindo que a resposta certa é a muleta, sem examinar as duas com calma, não está de fato pensando e argumentando. Só está repetindo um diagnóstico que pegou pronto por aí. E muitas pessoas realmente fazem isso, sem analisar o problema direito. Outro livro que eu tenho aqui no meio da minha bagunça é Blaise Pascal, matemático, filósofo francês do século XVII. Ele fala de um jeito parecido num livro intitulado Pensamentos, como ele descreve ali o ser humano. Ele descreve o ser humano como uma criatura que tem um vazio infinito dentro do peito, um vazio no formato de Deus. Em nenhum momento Pascal diz que isso prova a existência de Deus. Ele diz que isso é um dado, é um fato sobre o ser humano que qualquer explicação honesta precisa dar conta de explicar. Uma tese que trata essa sede como doença precisa responder uma pergunta muito simples. Por que essa sede é universal? Porque ela atravessa toda a cultura, toda a época e nunca sacia de verdade com poder, com dinheiro, com prazer, com sucesso, com nada dessas coisas. E vamos falar também de Agostinho de Hipona, chega no mesmo lugar e muitos séculos antes de Pascal. A frase mais famosa dele, logo na abertura do livro Confissões, é mais ou menos assim, que o nosso coração está inquieto enquanto não encontra descanso em ti. Meu coração está inquieto enquanto não encontra descanso em Deus. E Agostinho não trata essa inquietação como neurose. Ele trata como um sinal de uma criatura feita
por um Criador. E o próprio Agostinho é uma prova viva disso. Nas Confissões, ele conta como ele tentou saciar essa inquietação com sexo, filosofia, ambição, com anos dentro de uma seita, o maniqueísmo. Nada disso o segurou. O descanso, para Agostinho, só veio quando ele, nas palavras dele mesmo, foi alcançado pela graça. Veja, eu cresci no interior, na roça, lá em meio aos cafezais no Espírito Santo, e eu pude ver a religião como algo que consola de verdade. Mas eu também já via a religião sendo usada para calar e explorar gente humilde. Eu li, eu estudei autores os mais diversos e até os mais duros contra a fé. Já conversei, debati com muitas pessoas e, examinando com cuidado, eu nunca encontrei nada que fizesse o cristianismo desaparecer. E se você quer ler algo num tom mais atual, contemporâneo, eu indicaria para você Timothy Keller, que trata dessa objeção num livro intitulado A Fé na Era do Ceticismo. Keller admite que existem dois lados nessa abordagem. Muita gente busca Deus por consolo. Ok. E muita gente rejeita Deus por autonomia, porque não quer prestar contas para ninguém. Os dois lados têm motivação psicológica identificável, mas nenhuma das duas motivações resolve a pergunta que realmente interessa. Aquilo que a pessoa crê ou deixa de crer é verdade? Repara que Lewis, Pascal, Agostinho, Keller respondem a essas questões por um ângulo diferente. Um fala de desejo, outro fala de vazio, de inquietação ou outra motivação. Mas todos chegam ao mesmo lugar. A psicologia da fé é uma pergunta legítima? Sim, só que é uma pergunta sobre o crente e não sobre Deus. Então, deixa eu fechar esse vídeo aqui sendo bem direto com você. Sim, muita gente crê por medo, por consolo, por herança ou abalo emocional. E sim, muita gente deixa de crer pelas mesmas razões. Trauma religioso, pai ausente, dor mal resolvida. Mas nenhuma das duas motivações resolve a pergunta que realmente importa. Deus existe? Essa é uma pergunta metafísica, não é pergunta da psicologia. A psicologia pode até explicar por que você crê, ou por que você não crê. Pode explicar até por que você crê numa coisa e não crê em outra coisa. Mas ela não pode responder se aquilo em que você crê é verdade. E é essa pergunta que fica de pé quando a psicologia termina, e é isso que a nossa série aqui está tratando. No próximo episódio, a gente encara a versão viral sobre o problema do mal. Já viu aquela pergunta? Ah, se Deus existe, por que ele não cura uma pessoa amputada? Por que ele não dá um jeito nos pedófilos? Aqui o meme e a teodiceia, né, a manifestação de Deus se misturam. E eu já vou avisando também. A versão popular do argumento é fraca. Mas, por trás dela, existe o problema filosófico do mal de verdade. Na realidade, um dos mais sérios que existem contra a fé. Diversos pensadores ao longo da história trataram disso e trataram com profundidade. Então, no próximo episódio, separa duas coisas. Uma coisa é o meme, a frase pronta, outra coisa é o pensamento, a teologia e a filosofia de verdade. E se você quiser saber mais sobre o que nós estamos trazendo aqui, especialmente o que nós falamos no vídeo de hoje, o livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis é uma boa pedida, uma boa porta de entrada para você. É muito acessível, fácil de ler, você vai gostar. As Confissões de Agostinho, também um livro muito bom, diagnóstico ali por dentro, né, na pele de quem viveu essa jornada. E se você quer um tratamento mais atual, mais contemporâneo, procure Timothy Keller. Vou deixar o link de todos esses livros aqui embaixo na descrição, dá uma conferida lá depois. E se esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui ao longo dessa série interessa para você, tem ajudado você, se você quiser continuar pensando com calma, com honestidade sobre esses assuntos, sem paixão, sem torcida, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha também com alguém que pode ser ajudado por esse tipo de conteúdo. E é importante, nós estamos preparando aqui esses conteúdos para que eles possam ser vistos na sequência. Então, além de te inscrever, aciona também o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Te vejo no próximo episódio. Deus abençoe você e seja você uma bênção.